O texto para a nossa reflexão nessa manhã está no Evangelho de Lucas, o capítulo de número 17. Eu vou ler a partir do versículo 1. Diz a Santa Palavra de Deus, Evangelho de Lucas, capítulo 17. Disse Jesus aos seus discípulos: é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual ele vem. Melhor fora que se lhe pendurasse uma pedra de moinho e fosse atirado no mar, do que fazer pecar um dos meus pequeninos. Acautelai-vos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, 7 vezes vier ter contigo, dizendo: estou arrependido, perdoa-lhe. Então disseram os seus discípulos: Senhor, aumenta-nos a fé. Respondeu-lhe Jesus: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: arranca-te e transplanta no mar, para o meio do mar, ele vos obedecerá. Meu querido ouvinte, estamos diante de um texto da Palavra de Deus, é uma palavra muito dura do Senhor Jesus acerca daqueles que cometem, praticam escândalos no meio do povo de Deus, que não dão um testemunho autêntico e verdadeiro de que de fato são filhos, discípulos do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus faz essa advertência para os seus discípulos e para aqueles que o seguem, que estão sempre à sua volta, mostrando que, de fato, os escândalos são inevitáveis, vez por outra. As pessoas cometem deslizes, cometem graves pecados, e isso gera um escândalo no meio da igreja, no meio do povo de Deus, no meio da sociedade. Se, por um lado, Jesus disse que esses escândalos são inevitáveis, ele não está dizendo que isso é uma permissão para o pecado. O cristão deve sempre se esforçar para viver uma vida reta, comprometida com Deus e sempre fugir do pecado, porque essa é a recomendação bíblica. Mas a gente sabe, nós vivemos em um contexto de seres humanos, homens pecadores, caídos. Nós sabemos que temos uma natureza corrompida ou uma natureza pecaminosa. Herdamos essa natureza pecaminosa dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, quando desobedeceram a Deus lá no paraíso. Então nós sabemos disso e, consequentemente, nós quebramos relacionamentos, nós fracassamos nas nossas relações, nós agimos às vezes de forma egoísta, interesseira, mesquinha, e às vezes também somos violentos, agressivos, cometemos pecado. O texto bíblico então nos diz, e é uma palavra do próprio Senhor Jesus, que a punição para aqueles que são agentes desses escândalos é também inevitável. Da mesma forma que é inevitável que venha o escândalo, coisas ruins vão acontecer, mas há uma punição dura e severa. O Senhor Jesus chega a comparar que seria melhor essa pessoa, antes de cometer tais atos pecaminosos, que levar outros ao escândalo, seria melhor que elas amarrassem uma pedra grande, pesada ao pescoço e se atirassem no meio do mar. Então veja que, nas palavras do Senhor Jesus, é melhor morrer do que ser uma fonte de escândalo, uma pedra de tropeço no caminho de outras pessoas. É algo muito duro, muito sério, porque é assim que Jesus trata o nosso pecado. O pecado é algo grave diante de Deus e, para o pecado cometido, haverá uma punição severa da parte do próprio Deus. Então, primeiro ele fala que é inevitável, sempre vai acontecer, e nós precisamos nos preparar para isso, estarmos atentos acerca disso. Se nós tivermos que enfrentar os escândalos, que façamos isso com muita sabedoria e sem pensarmos que nós também não somos capazes de cometer coisas ruins. Então temos que entender, olhar para isso com muita maturidade e equilíbrio, entendendo sempre que o nosso modelo é o Senhor Jesus. Jesus não peca, Jesus jamais vai nos escandalizar. Mas os seres humanos pecam, são pecadores e eles cometem pecados e vão nos escandalizar de alguma maneira. Mas o texto também nos garante que é o próprio Senhor Jesus que tratará
com estes que cometem os escândalos e que eles serão punidos pelo próprio Deus, e a punição que vem do Senhor Jesus é uma punição muito dura e severa. Mas é interessante que, dentro do mesmo contexto, os 2 primeiros versos falam do escândalo que é inevitável, mas também da punição que vem sobre aqueles que cometem os escândalos. E a partir do versículo de número 3, o texto bíblico nos trata do perdão. Veja que coisa interessante. Mesmo pessoas que fazem coisas ruins, mesmo pessoas que pecam contra nós, que nos escandalizam com seus pecados, elas também precisam do perdão. Elas precisam do perdão de Deus, mas às vezes elas pecaram também contra seres humanos, pecaram contra nós, então nós precisamos perdoar essas pessoas. E o texto bíblico caminha nessa direção, falando que nós devemos ter muita cautela. Acautelai-vos. Se o teu irmão pecar contra ti, perdoa. E é interessante que o Senhor Jesus disse que se ele pecar 7 vezes e 7 vezes ele pedir perdão, nós devemos perdoar as vezes que ele nos pediu perdão. No princípio do Senhor Jesus, perdão é sempre alguma coisa que, se eu perdoei, então zerou. Alguém vai pecar contra mim, então ele sempre vai pecar a primeira vez, porque se eu já perdoei a anterior, não vou ficar acumulando e somando os pecados e a culpa que alguém fez contra mim. Dentro desse princípio, 7 vezes, e tem um outro texto bíblico que fala, os discípulos perguntam se quantas vezes devem perdoar, Jesus fala 70 vezes 7, para mostrar que de fato o perdão não tem limites, nós devemos perdoar e perdoar sempre, quantas vezes forem necessárias. E esse perdão sempre vai zerar. Então alguém que vai lhe pedir perdão estará pedindo sempre a primeira vez, porque se ele já fez isso anteriormente, não conta mais, você perdoa e o perdão zera a ofensa. Esse é o princípio das Escrituras, difícil sim, mas esse é o princípio ensinado pelo Senhor Jesus. Interessante é que aqui os discípulos, depois de ouvirem Jesus dizer que eles devem perdoar e perdoar sempre, os discípulos então chegam para Jesus e dizem: Senhor, então aumenta a nossa fé. Os discípulos poderiam dizer assim: Senhor, então aumenta o nosso amor, porque muitas vezes a gente entende que a gente perdoa porque ama. Mas no princípio aqui da palavra de Deus, além de o perdão ser um ato de amor, o perdão é também um ato de fé. Fé para entender que aquela pessoa que está pedindo perdão vai se corrigir, merece uma segunda chance, que Deus perdoa, então nós, como seres humanos pecadores, não podemos negar esse perdão. Então, nós nos conscientizamos dessa verdade da parte de Deus e pedimos a Ele, então, fé para liberarmos o perdão. Nós precisamos de fé para perdoar. Nós precisamos de fé para entendermos que somos perdoados, que recebemos de Deus a bênção do perdão, mas precisamos de fé também para perdoar. Esse é um princípio da palavra de Deus. É inevitável que as pessoas falhem com você, pequem, cometam pecados com você, contra Deus, contra a sociedade. Essas pessoas que cometem esses pecados serão tratadas pelo próprio Deus. Mas essas pessoas também são dignas de perdão. Como nós, pecadores, precisamos do perdão de Deus, elas precisam do perdão de Deus, precisam do nosso perdão. Nós queremos, meu querido ouvinte, que você pense sobre isso nessa manhã. Olhe para a sua própria vida. Você é um pecador, você precisa do perdão de Deus e você não pode negar perdão. Aquele que é arrependido chega para você também confessando as suas falhas, dizendo que errou com você, te pedindo perdão. Deus nos ajude a construirmos relacionamentos sólidos nessa sociedade. Deus nos livre de sermos pedra de tropeço na vida dos pequeninos, como diz a palavra de Deus. Deus nos preserve firmes, coerentes com aquilo que pregamos. E Deus nos dê um coração generoso e amoroso, cheio de fé para perdoar. Deus nos abençoe. Amém.